A gente começa com uma história que é, na verdade, uma acusação de agressão. E não é uma briga qualquer, não. É uma verdadeira batalha pela alma de um dos maiores movimentos espirituais aqui do Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar numa controvérsia que botou em xeque a identidade, a doutrina e o legado de uma das figuras mais veneradas do país. Tudo começa com essa frase aí, uma acusação pesadíssima. Essas palavras, publicadas numa resenha de livro, não são só uma crítica literária, né? Elas são um verdadeiro grito de alarme. Basicamente, acusam uma obra de ser uma agressão direta aos pilares do espiritismo brasileiro. Para a gente entender o porquê de tanto alvoroço, a gente precisa ir bem no centro dessa disputa. E no centro de tudo isso está um livro. Um livro que, na teoria, se propunha a ser um estudo de um clássico espiritual, mas que para muita gente acabou sendo visto como um ato de puro deboche. Um ataque mesmo. Então vamos lá. De um lado, a gente tem Nosso Lar, uma obra psicografada pelo Chico Xavier lá em 1944, ditada pelo espírito André Luiz. É sem dúvida um dos livros mais importantes e queridos do movimento. Do outro lado surge Estudando Nosso Lar, do médium Carlos Bacelli e do espírito Inácio Ferreira. A promessa era aprofundar os ensinamentos do clássico, só que o resultado gerou uma onda de indignação. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa agressão, a gente precisa entender quem eram os alvos. Não estamos falando de figuras secundárias, mas sim de verdadeiras instituições dentro do movimento espírita. O alvo principal, mesmo que indireto, era ele, Chico Xavier. Um homem cuja vida inteira foi dedicada à caridade e que psicografou mais de 400 livros, se tornando um ícone nacional, quase um santo não oficial aos olhos de muita gente. Então, mexer com o legado do Chico é como mexer no coração do espiritismo no Brasil. E essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. O espiritismo, codificado por Kardec lá na França, encontrou no Brasil um terreno muito fértil para crescer. Chico Xavier surge como o maior expoente disso tudo e a parceria dele com o Espírito Emmanuel se torna a espinha dorsal da doutrina. Nosso Lar é um dos frutos mais importantes dessa era de ouro. E olha, Emmanuel não era um guia espiritual qualquer. Ele era visto como o grande organizador, o guardião da ortodoxia, da pureza da obra de Xavier. Segundo o próprio Chico, era uma alma superior, um chefe espiritual. Portanto, um ataque à obra do Chico era, por tabela, um ataque direto à orientação de Emmanuel. Tá, mas afinal, o que tinha de tão ofensivo nesse livro Estudando Nosso Lar? A crítica principal aponta para o uso de diálogos considerados vulgares, banais e até irresponsáveis do ponto de vista da doutrina para discutir temas que são sagrados. Pega esse exemplo. Numa discussão sobre as sensações dos espíritos, o diálogo simplesmente descamba para o que o crítico José Pacini chamou de conversa própria de mesa de bar. A abordagem foi vista como uma vulgarização de um tema que é super complexo e sagrado. Aqui, o problema já é doutrinário. Afirmar que um gato poderia reencarnar diretamente como um ser humano vai totalmente contra os princípios da evolução gradual dos espíritos que foi ensinada por Kardec. Para os críticos, isso foi uma afirmação muito irresponsável que poderia confundir totalmente quem está começando a estudar a doutrina. Esse aqui talvez seja o exemplo mais bizarro de todos. Uma passagem super séria de Nosso Lar sobre um ministro espiritual se levantando é transformada numa discussão longa e cheia de piada sobre se espíritos têm ou não têm nádegas. O crítico aponta isso como o auge da banalização, transformando um ensinamento em humorismo de mau gosto. E a coisa não para por aí. A banalidade continua, com espíritos discutindo o cheiro de calçados. Para os críticos, essa era a prova final. A obra estava trocando a profundidade espiritual por conversas sem pé nem cabeça, esvaziando todo o sentido da vida no além. Mas essa controvérsia toda por causa de um único livro, ela não surgiu do nada, né? Ela é, na verdade, um sintoma de uma tensão muito mais antiga e profunda dentro do próprio espiritismo. Essa é a pergunta de $1 milhão. A questão fundamental que divide os espíritas desde o comecinho. E a resposta que cada um dá para essa pergunta define como eles enxergam figuras como Chico Xavier e obras como Nosso Lar. A jornada da doutrina ajuda a explicar essa tensão. O espiritismo de Kardec nasceu lá na França pós-iluminista, com uma pegada de ser uma fé raciocinada. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, um país de forte tradição católica, ele se transformou.
O lado emocional, devocional, ganhou muito mais força, moldando o espiritismo quase como uma religião. Para Kardec, a fé não podia ser cega de jeito nenhum. A fé raciocinada é o pilar da obra dele. É uma fé que busca entender, que questiona, que se apoia na lógica. E essa visão, claro, contrasta bastante com aquela fé puramente devocional que acabou se tornando super popular aqui no movimento brasileiro. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar o cenário. A queda gradual do domínio católico no Brasil criou um tipo de vácuo espiritual. E o espiritismo, com suas respostas sobre a vida após a morte e sua forte conexão com a caridade cristã, preencheu uma parte desse espaço. Só que, ao fazer isso, ele acabou absorvendo muito da cultura religiosa que já existia no país. Bom, voltando ao livro que começou toda essa análise, qual foi o veredito final do crítico que o acusou de agressão? O resumo da crítica é simplesmente demolidor. A obra é acusada de esvaziar os conceitos espirituais usando um método de humor e banalidade que confunde quem está começando e ofende quem leva a doutrina a sério. E a fonte de tudo isso, na visão do crítico, seria um tal de espírito fascinador. E o ponto crucial é esse: chamar o espírito autor de fascinador é a acusação mais séria que se pode fazer dentro da doutrina espírita. Não se trata de um espírito ignorante, mas sim de uma entidade inteligente e carismática que, de propósito, usa seu charme para desviar as pessoas do caminho certo. É a condenação máxima. No fim das contas, a polêmica toda em torno de Estudando Nosso Lar é muito mais do que uma briga sobre um livro. É o retrato de um desafio universal sobre como as ideias evoluem e se transformam com o tempo. Essa história toda resume perfeitamente a eterna tensão entre a razão, representada pela fé raciocinada de Kardec, e a emoção, que elevou Chico Xavier ao status de santo. É o conflito entre a ortodoxia, que quer preservar a pureza original, e a evolução natural que acontece quando uma ideia encontra uma nova cultura. E a questão, no final, permanece no ar. Em um movimento que não tem um poder central, sem um dogma fixo, quem é que decide o que é sagrado e o que é heresia? A resposta não é nada simples. E essa batalha pela alma do espiritismo brasileiro com certeza continua até hoje.